Saudações, pessoal. Sou o professor Padua Ferreira e agora nós vamos ter a nossa terceira aula de matemática do pessoal do oitavo ano, certo? Bom, o conteúdo que nós vamos abordar nessa aula vai ser sobre monômios e operações com monômios. Então, primeiramente, o que vem a ser um monômio? Monômio ou termo algébrico são expressões algébricas que possuem um único termo. O monômio se divide, né? O monômio se divide, ali tem um errinho agora que eu percebi, se divide em duas partes. O coeficiente numérico e a parte literal. Coeficiente numérico é esse númerozinho aqui que está à frente da parte que possui as letras, tá certo? Esse númerozinho aqui é chamado de coeficiente numérico, ou simplesmente coeficiente, como você percebe aqui. A parte literal, como o nome está dizendo, é a parte formada pelas letras. Observe esse monômio aqui. Quando não temos o sinal de mais ou de menos aqui na frente, nós temos um monômio, só que quando ele é positivo, nós não precisamos expressar o sinal com o sinal de mais. Já se o monômio for negativo, é obrigatório a presença do sinal de menos. Olha, um monômio positivo, um monômio negativo, um monômio positivo, outro monômio positivo. Neste monômio, temos o coeficiente 5, é a parte literal, x ao cubo e y ao quadrado. Neste outro monômio, nós temos menos 2 sétimos como coeficiente numérico e a vezes b elevado a 3 vezes m como a parte literal. Neste outro monômio, o coeficiente numérico é raiz quadrada de 2 e a parte literal é x. Nesse monômio, não observamos um coeficiente. Quando o monômio não apresenta um coeficiente, é porque esse coeficiente ele é unitário. Também podemos ter um coeficiente nulo, certo? Então, nós observamos aqui que o coeficiente é 1 mesmo, ele não aparecendo aqui, não existe obrigatoriedade, nós podemos omitir. E a parte literal é a b elevado à quinta potência. Não devemos esquecer de definir o grau de um monômio. O grau de um monômio ele é definido como expoente, certo? No caso de um monômio que há com apenas uma incógnita. Observe aqui, por exemplo, esse terceiro monômio. Raiz de 2 vezes x, ó, só temos a incógnita, ou seja, a parte literal x aqui. Então, significa dizer que o expoente do x aqui é 1. Se o expoente é 1, esse monômio aqui é um monômio do primeiro grau, tá certo? Observe aqui ao lado, ó, que eu expressei 6x ao quadrado y elevado a 3 e estou dizendo que isso aqui é um monômio do quinto grau. Mas por que quinto grau? Porque aqui nós não temos só uma incógnita, nós temos o x e temos o y. Então, se eu somar aqui os expoentes 2 e 3, ó, 2 mais 3, eu vou obter 5. Então, esse monômio aqui é um monômio do quinto grau. Olha, 20, se eu escrever o valor 20, eu também tenho um monômio. Só que eu tenho um monômio de grau nulo, porque na verdade isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 20, por exemplo, x elevado a zero. 20, x elevado a zero, quanto é x elevado a zero? Qualquer valor diferente de zero elevado a zero é 1. Então, seria o mesmo que ter 20 vezes 1, que é 20. Então, eu posso ter um monômio de grau zero, tá ok? Quando eu, por exemplo, eu escrever aqui 0, 0, a b elevado a 5, por exemplo. Esse monômio aqui é um monômio nulo, porque 0 vezes qualquer valor vai ser 0, tá ok? Ó, todo número real não nulo é um monômio sem parte literal. Parece um contrassenso, né? É que ele está falando de número mesmo. E aí eu coloquei 0a b elevado a 5. Eu criei esse monômio com a parte literal e coeficiente nulo, mas ele, na verdade, é zero. O número real zero é denominado de monômio nulo, acabei de mencionar aqui, tá? Monômios semelhantes, pessoal, extremamente importante na hora de fazer adição e subtração é você reconhecer monômios semelhantes. Mas o que são monômios semelhantes? Dois ou mais monômios que apresentam a mesma parte literal.
Ou seja, a parte literal é aquela parte formada só pelas letras, com expoentes ou não. Observe aqui, ó, nós temos a figura de um triângulo equilátero de lado A, um quadrado também de lado A. Se eu for calcular o perímetro do triângulo, eu vou ter que o perímetro vai ser A mais A mais A. A mais A, 2A. 2A mais esse A aqui são 3A. Então, o perímetro do triângulo vai ser 3 vezes A, ou 3A. O perímetro do quadrado vai ser A mais A mais A mais A. A mais A, 2A. A mais A também 2A. 2A daqui, com 2A daqui, 4A. Observe que esses dois monômios, o 3A e o 4A, apresentam a mesma parte literal A. Se eu tenho A e A, eu tenho dois monômios semelhantes. Imagine você que eu tenho 3A e 4A ao quadrado. Se aqui tivesse ao quadrado, ó, A ao quadrado é diferente de A, então não seriam monômios semelhantes. Monômios semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal. Isso é extremamente importante na hora de somar e subtrair monômios. Eu só posso somar ou subtrair se os monômios forem semelhantes. Isso que eu acabei de falar não se aplica à multiplicação ou divisão, tá? Adição de monômios. Vamos tratar agora das operações com monômios. Adicionar ou somar monômios, certo? Olha, considere essa figura que você está observando aí. Eu vou dividir inicialmente essa figura em duas partes. Nós temos o retângulo verde e nós temos um retângulo aqui em azul. Professor, por que esse em azul não é um quadrado? Ele é um retângulo porque, para ser retângulo, as medidas de comprimento e largura, elas precisam ser diferentes. No caso aqui, ó, eu tenho essa medida aqui, ó, que é x, que é a mesma medida daqui, portanto, é a mesma medida daqui, ó. Então, esse lado mede x. X pode ser 2? Pode, mas aqui eu não sei qual é o valor de x, tá? E aqui, ó, eu tenho esse comprimento no verde valendo 5 e esse comprimento no azul valendo 2. Dividindo a figura, ó, nós temos esse retângulo que tem lado x, e, que tem largura x e que tem comprimento 5. Vou apelidar esse retângulo de retângulo 1. A área do retângulo 1 vai ser igual ao comprimento multiplicado pela largura, ou altura, como você queira definir. Então, 5 vezes x, 5x. Essa é a área do retângulo 1. A área do retângulo 2 vai ser, ó, a medida do comprimento, que é 2, multiplicada pela medida da largura, que é x. 2 vezes x, 2x. Perceba que tanto esse monômio quanto esse monômio aqui, eles possuem a mesma parte literal. Então, eles são monômios semelhantes. E eu posso adicionar ou subtrair, conforme o caso, monômios semelhantes. Se eu quero a área total da figura, eu vou chamar essa área total de A índice R. Esse AR que eu escrevi aqui, eu leio como A índice R. Assim como este aqui, eu leio como A índice R1. Assim como esse aqui, eu leio como A índice R2. Esses R's que coloquei aí são apenas para diferenciar as figuras de modo matemático, tá? Se eu quiser a área total dessa figura, eu somo a área do retângulo 1 com a área do retângulo 2. A área do retângulo 1 é 5x, a área do retângulo 2 é 2x. 5x mais 2x, 7x. Agora vamos ver um exemplo de subtração de monômios. A subtração é a operação oposta à adição. Então, ela apresenta praticamente as mesmas regras da adição. Quando a gente fala de regras, está falando da regra de sinais. Se você não lembra, recomendo que dê uma pesquisada, consulte o livro do ano anterior, porque isso é fundamental. Então, nós temos aqui, ó, dois monômios que são semelhantes, o menos 11x menos, né, o 5x. Olha, esse menos aqui é o sinal operacional, enquanto que esse menos aqui é o sinal algébrico do número. Esse sinal algébrico aqui indica que essa quantidade é negativa. Quando a quantidade é positiva, a gente normalmente não denota o sinal de mais, a não ser que ele esteja na forma simplificada. Como é que eu realizo essa operação? Ó, eliminando os parênteses, nós vamos ficar com menos 11x. E olha, tome cuidado.
esse negativo aqui, ele muda o sinal do número contido no parêntese. Se aqui é mais 5x, ele vai mudar de sinal, o sinal desse número ficando menos 5x, né? Oh, meu Deus, aqui está com o sinalzinho trocado, né? Não percebi isso, foi na hora do Ctrl+C, Ctrl+V, tá certo? Então, essa expressão, ela tá com um pequeno erro aqui de sinal. Não, só vim perceber agora, desculpe, tá? Então, aqui é um menos. Significa que eu vou ter, na verdade, menos 11x menos 5x. Menos 11 com menos 5 tem que dar menos 16 e não menos 6x, tá? Vou fazer logo o conserto aqui. Deixa eu sair aqui só um instante. Cadê a expressão? Pronto, né? Fazer a correçãozinha aqui. Então, aqui, na verdade, é um menos, tá? Pronto, é um menos. Então, aqui vai ser menos 16x, né? Desculpe aí que só percebi essa pequena variação agora, tá? Então, voltando lá para onde a gente estava. Pronto, tá? Agora, olha a outra subtração aqui, né? Nós temos 51x, a letra aqui que aparece pode ser qualquer letra. 51x é uma quantidade positiva, menos 5x. Observe aqui, ó, o negativo. Esse negativo ele vai mudar o sinal desta quantidade aqui, tá? Então, quando eu escrever essa expressão na forma simplificada, eu vou ter 11x, ó. Em vez de menos 5x, que você está vendo aqui, eu vou ter mais 5x. 51x mais 5x são monômios semelhantes. Então, eu posso somar ou subtrair. 51 mais 5 dá 56 e a parte literal eu apenas repito, tá bom? A mesma coisa se aplica aqui nesse caso. Ó. A parte literal, que é o x, a gente apenas repete. O sinal negativo antes dos parênteses, né? Dos parênteses, tá? Dos parênteses, muda o sinal do número, tá ok? Multiplicação de monômios. Ah, pessoal, uma coisa a ressaltar. A adição e a subtração, elas sempre utilizam os monômios semelhantes. Mas na hora de fazer multiplicação e divisão, nem sempre, aliás, nem sempre a gente tem monômios semelhantes. Na multiplicação, ou perdão, na divisão a gente pode ter. Na multiplicação não é uma questão tão necessária assim, tá certo? Não é preciso que os monômios sejam semelhantes. A multiplicação de monômios envolve o uso da propriedade. Observe bem, a propriedade que nós já estudamos anteriormente. É o produto de potências com a mesma base. O que diz a regra? Que nós devemos repetir a base, que é esse A aqui, e somar os expoentes. Então, A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. Olha que eu somei os expoentes. Então, para multiplicar, eu preciso dessa propriedade, tá? Olha o primeiro exemplo aqui, nós temos um retângulo e eu quero determinar a área desse retângulo. Para a gente determinar a área desse retângulo, não é difícil, né? A área do retângulo vai ser o produto, né? Vai ser o produto do comprimento aqui, que é 5x, pela largura aqui, que é 2y, né? Vamos fazer aqui rapidamente para a gente ver como é que vai se dar esse produto. Então, olha só, quando eu for multiplicar esse comprimento por essa largura, eu vou ter aqui o seguinte, eu vou escrever de uma forma que eu acho mais interessante, ó. A área eu costumo empregar a letra A maiúscula e a figura, como é um retângulo, eu vou colocar um R também maiúsculo como índice. É igual, tá certo? O comprimento, que é 5x, multiplicado, que é o pontinho, você sabe, vezes 2y, né? 2y. O resultado vai ser o quê? 5 vezes 2 é 10. X vezes y é xy. Então, tá aí a área do nosso retângulo aqui. Na outra figura aqui, ó, nós temos na primeira figura uma figura plana, que é um retângulo, e na segunda figura nós temos uma figura espacial, que é um paralelepípedo. O paralelepípedo ele não tem duas dimensões, ele tem três dimensões. Ele tem comprimento, ele tem largura e ele possui
a altura aqui que você observa. Professor, essa questão está pedindo para determinar o volume da figura, né? Então, vamos calcular o volume da figura, né? Eu vou inserir aqui rapidamente uma equação, tá certo? Vou posicioná-la aqui, ó. O volume, vou representar pela letra V maiúscula, é igual a quê? O comprimento. Quem é o comprimento? É o 2AB. Então, 2AB vezes, ó, a largura que você vê aí, ó, que é o 3B. Então, 3B vezes a altura, que é o C, tá certo? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes aqui o coeficiente 1 vai dar 6. Agora, as letras. O A não tem, ó, outro A, então eu vou só repetir o A. Agora, o B, ó, eu tenho B vezes o B aqui. E nós sabemos que quando temos um produto de potências com a mesma base, nós devemos repetir a base. No caso aqui, vou repetir o B e vou elevá-lo ao expoente 2. Então, B ao quadrado, né? Vezes o quê? O C. Então, o volume dessa figura vai ser 6AB ao quadrado C. Professor, isso aí é um monômio? Sim, isso aqui é um monômio, tá certo? Isso aqui é um monômio. Esse monômio, qual é o grau desse monômio? Ótima pergunta. Esse aqui é um monômio que tem coeficiente 6, né? Uma figura geométrica, pessoal, ele não pode ter, por exemplo, perímetro sendo expresso por um número negativo. Ele não pode ter volume sendo expresso por um número negativo, porque nós não conhecemos figuras geométricas que possuam medidas negativas. Então, essa quantidade, normalmente, ela tem que ser, não é normalmente, ela tem que ser positiva. Então, observe aí, ó, nós temos um monômio, esse monômio 6AB ao quadrado C, ó, qual é o expoente do A? 1. Qual é o expoente do B? 2. Então, 1 mais 2 já é 3. Com o expoente 1 do C aqui, ó, esse é um monômio de quarto grau. Professor, e se o senhor perguntar assim, o grau do monômio é 4. Mas qual é o grau desse monômio em relação à variável A, a incógnita A? Como o expoente de A é 1, então o grau em relação a A é 1, é do primeiro grau. Se fosse em relação ao B, seria do segundo grau. Se fosse em relação ao C, seria também do primeiro grau. E qual é o grau geral do monômio? Quarto grau. Olha, nós temos o cálculo aqui embaixo, né? Eu nem percebi, tá certo? Muito bem. Divisão de monômios. A divisão de monômios envolve o uso da propriedade, a propriedade da potenciação, né? O nome dessa propriedade qual é? Quociente. Quociente significa divisão, tá? De potências com a mesma base. É um quociente de potências com a mesma base. A regra nos diz que nós devemos repetir a base e subtrair os expoentes. Então, nesse caso aqui, ó, a base é o A, repetir a base. Subtraindo os expoentes, m menos n, nós vamos ter o expoente m menos n. Nós precisamos desse conhecimento para poder realizar a divisão de monômios, tá? Observe aqui, ó, nós temos 20x elevado a 5 dividido por 4x elevado a 3. Vocês estão percebendo que eles não são monômios semelhantes. Esse monômio aqui é do quinto grau, esse monômio aqui é do terceiro grau. Professor, como é que faz? Simples. Número divide número, letra divide letra. Ó, posso expressar isso aqui escrevendo na forma de uma fração. E aí fica mais fácil de ver, ó. 20 dividido por 4 é 5. X elevado a 5 dividido por x elevado a 3, repito a base x, subtrai os expoentes. Ó, 5 menos 3. 5 menos 3 vai dar 2. Professor, me diga uma coisa, se fosse aqui em cima o 3 e aqui embaixo o 5 ia ficar 3 menos 5? Sim, exatamente isso. E não 5 menos 3. Tá certo? A ordem é importante, tá ok? Observando que esse monômio que foi gerado aqui, ó, ele tem coeficiente 5 e ele tem parte literal x ao quadrado. O grau desse monômio é segundo grau. Menos 30, x elevado a 4, y elevado a 3, z elevado a 2, dividido por menos 6, x, y elevado a 3z. Olha, nós podemos escrever essa divisão
nesse formato aqui, que eu prefiro escrever assim, acho mais interessante. Então, nós sabemos que menos dividido por menos resulta no número positivo. 30 dividido por 6 é 5. Quando eu pegar x elevado a 4 e dividir por x, o expoente do x aqui é 1, vou repetir a base x e vou subtrair os expoentes. 4 menos 1, ó, tá aqui eu escrevendo. Y elevado a 3 dividido por y elevado a 3 vai ficar y elevado a 3 menos 3. Z ao quadrado dividido por z vai ser z elevado a 2 menos 1. Então, 5x elevado a 4 menos 1, 4 menos 1 é 3. Y elevado a 3 menos 3, 3 menos 3 é 0. Y elevado a 0 é 1, e 1 não precisa mais aparecer aí, tá ok? Z ao quadrado, z elevado a 2 menos 1, 2 menos 1 é 1, eu não preciso expressar o expoente 1, tá ok? Então, ó, nós temos um monômio que tem coeficiente 5 e grau 4, né? O grau em relação a x é 3, o grau em relação a z é 1, tá ok? Potenciação de monômios. Para realizar a potenciação de monômios, devemos recordar as propriedades da potenciação, né? Essas duas propriedades aí, certo? A primeira propriedade, ó, é a potência de uma potência, tá? Opa, foi sem querer, né? É a potência de uma potência. A regra diz que nós devemos repetir. Puxa, acabei errando aqui de novo, nem percebi, certo? Ctrl C, Ctrl V, acabo esquecendo aí. Mas vamos fazer o conserto, né? Para você não ficar achando aí que o professor errou, foi de propósito mesmo. Só tô tá pronto, encontrei aqui, né? Pronto, vamos dar só uma ajeitadazinha aqui, ficar melhor. Opa, não tá querendo subir, então vamos deixar para lá, né? Ver se eu consigo descer, não consegue não. Então, na verdade, aqui, ó, é potência de uma potência. A regra diz que nós devemos repetir a base, que é o A, tá aqui, ó, e multiplicar, certo, os expoentes. Ah, porque estava no limite. Pronto, deixa eu puxar só um pouquinho mais para cá, ó, só um pouquinho para cá. E aí tá perfeito. Pronto, agora ficou melhor. Esses errozinhos acontecem porque você está editando às vezes e faz um Ctrl C, Ctrl V sem necessidade e acaba errando, né? Então, prosseguindo aqui. Como que você aprende uma outra técnica, tá? Então, nós temos aqui, ó, vamos repetir a base A e multiplicar os expoentes m vezes n, né? Então, A elevado a m vezes n, ou seja, potência de uma potência, nós repetimos a base, multiplicamos os expoentes. E aqui, o que a gente tem aqui nessa segunda propriedade? Nós temos a potência de um produto. Como é que eu realizo a potência de um produto? Pessoal, grave essa frase. A potência de um produto é o produto de duas ou mais potências, tá certo? Então, A vezes B elevado a N, ó, o expoente do A aqui é 1. Repito a base A e pego 1, multiplico pelo N, então vai dar N. Repito a base B e pego o expoente do B, que é 1, multiplico por N, então B elevado a N. Então, vamos ver agora como é que a gente faz a potenciação na prática. Eu considero a potenciação de monômios uma das operações mais simples que tem para serem realizadas, tá? Então, só tem que tomar cuidado com a regra de sinais das potências. Olha, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa base aqui, esse coeficiente aqui, né? Ele está negativo. E o expoente é par. Quando o expoente é par, o resultado da potenciação sempre vai ser positivo. Agora, se o expoente for ímpar, como esse caso aqui, ó, nós vamos repetir o sinal da base. Eu já mencionei isso várias e várias vezes em aula. Não é a primeira vez, você já tem que ter esse conhecimento adquirido de séries anteriores. Então, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que resulta em 9. Né? A ao quadrado elevado ao quadrado, ó, nós vamos repetir a base A, ó, tá aqui, ó, repetindo. Na verdade, aqui eu estou seguindo o outro modelo. Estou fazendo aqui, repetindo o A ao quadrado e fazendo ele ao quadrado. No B elevado a 3 ao quadrado, nós vamos fazer B elevado a 3, só que ao quadrado. Então, vamos fazer aqui, ó, menos 3 ao quadrado vai dar 9. A ao quadrado vai dar A elevado a 4. Repetimos a base, multiplicamos os expoentes.
B elevado a 3 ao quadrado, ó, repetimos a base B, multiplicamos os expoentes. 3 vezes 2, 6. Aqui no caso, ó, menos 3 quartos elevado a 3 é menos 3 quartos elevado a 3. M elevado a 3 elevado a 3, ó, M elevado a 3 elevado a 3. N elevado a 5 elevado a 3, ó, N elevado a 5 elevado a 3. Menos, como aqui é menos e o expoente é ímpar, nós vamos repetir o sinal. 3 elevado a 3. 3 vezes 3 é 9, e 9 vezes 3, 27. 4 elevado a 3. 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 4 é 64. M elevado a 3 elevado a 3. Repetimos a base M, multiplicamos os expoentes. Então, M elevado a 9. N elevado a 5 elevado a 3. Repetimos a base N e multiplicamos os expoentes, tá ok? Então, vamos ver o que é que nós temos aqui. Qual é o polinômio que representa o perímetro da figura abaixo? Pessoal, a dica que eu vou dar para vocês aqui é que vocês, se não sabem o que é um perímetro, vocês não podem mais se dar o luxo de dizer assim, eu não sei o que é um perímetro. Perímetro é a soma dos lados de qualquer figura geométrica. Então, é uma soma. A gente está tratando de adição de perímetro. Vamos fazer isso aqui? Para fazer isso aqui, para realizar com vocês, eu vou sair do modo de apresentação. Vou inserir aqui um objeto, que é o objeto equação. Vou posicioná-lo aqui, tá? E aí eu vou digitar. Vou começar aqui, ó, somando os que tem A. Vou começar por aqui, ó. Então, vou escrever 3A mais, certo? Ó, agora, o A daqui, ó, A, mais esse A que tem aqui, ó, mais outro A, mais o A da parte de cima aqui, ó, mais A, mais esse outro A que você observa aqui nessa lateralzinha, mais esse A aqui, tá? Mais esse 3A que você está vendo aqui, mais o B que você está vendo aqui sendo um dos tetos, mais o último B aqui, ó. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o quê? Que eu tenho monômios que são semelhantes aqui. E eu posso somar e subtrair esses monômios. Mas aqui eu só tenho adição. Então, vamos fazer a adição. 3A mais A, 4A. Mais A... Opa, cometi um erro aqui, foi? Deixa eu ver quantos A's eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, coloquei um sinal de mais aqui. Só tirar daqui. Pronto. Ó, 3A mais A, 4A, mais A, 5A, mais A, 6A, mais A, 7A, mais A, 8A. 8A mais 3A, nós vamos ter o quê? 8 mais 3. 8 mais 3, 11A. Então, vou colocar aqui, ó, 11A, tá certo? Confira aqui comigo, ó. Se eu tenho aqui, ó, 3 mais 3 daqui, já tenho 6. Aqui, ó, tenho 1, 2 com esse, 3 com esse, 4 aqui, 5 aqui, ó. Então, eu tenho 5A aqui nesse sentido. 5A somado com os 6As que eu tenho vai dar 11A. Mais, agora os Bs, ó. Eu tenho um B aqui, mais outro B aqui, eu tenho 2B. Então, o perímetro, inclusive, eu não gosto de escrever o perímetro assim. Vocês me conhecem, eu gosto de escrever perímetro assim, ó. P igual, tá certo? Então, o perímetro aqui, no caso, ele vai ser igual a 11A mais 2B, certo? Segunda questão. Um chuveiro elétrico transforma energia elétrica em energia térmica. Energia térmica, pessoal, é calor. A potência, que eu chamei ali de P, medida em watts, desenvolvida por um aparelho, é dada por essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, na verdade, ela é o produto de dois monômios, né? É o produto de dois monômios. Nós temos um monômio R e um monômio I ao quadrado, onde esse R ele vai ser um número aí que mais tarde a gente vai definir. E o I também vai ser um número qualquer, né? E quem é o P? O P vai ser o monômio resultante desse produto. Ó, em que R, esse R aí, é medido em ohms. Ohms é a unidade de medida da resistência elétrica, certo? É a resistência, tá? Resistência elétrica. Agora que eu percebi que teve um pequeno desalinhamento aqui, corrigir, tá? Muito bem, só separar aqui para ficar direitinho. E I é medida em amperes e é a corrente elétrica.
calcule a potência do chuveiro para R igual a 20 ohms e I igual a 5 amperes, né? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos aqui, ou seja, nós vamos inserir um objeto equação, tá certo? Ó, ele vai aparecer aqui em qualquer canto, eu vou colocar ele aqui no cantinho, eu vou escrever aquela expressão ali. Estou mostrando a vocês porque eu não fiz anteriormente, então estou fazendo agora. É bom que você aprenda uma outra atividade. Ó, o pontinho para indicar a multiplicação, eu poderia tirar o I, seguro a tecla Shift e aperto 2, tá? Então aparece assim, ó, em seguida eu aperto o igual, aí ele fica assim. Então tá aí a expressão. Então vai ser, ó, P de novo, ó, igual, tá? Quem é o R? O R é 20. Tá aí no texto, ó, o R é 20. Quem é o I? O I é 5. Então, vezes o pontinho, 5, ó, Shift, aí seguro o circunflexo, tá? Aí aperto 2, aí aperto igual, ó, 20 vezes 5 ao quadrado. Então, 20, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar, só dando um enter aqui, ó, vai dar aqui P, né? Opa, acabei clicando fora. Vai dar aqui P é igual a 20 vezes... Quanto é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, ou seja, 25. Então, isso aqui vai dar o quê? 20 vezes 25. Pessoal, 2 vezes 25 é 50. Então, 20 vezes 25 vai ser 500. 500 o quê? 500 watts, né? Acabou escrevendo aqui 5.000, porque tem uma pequena lentidão quando eu estou gravando e escrevendo ao mesmo tempo. Então, a potência aqui é de 500 watts, né? Então, nós vamos voltar aqui para o modo de apresentação, tá? Então, pronto, aqui, ok. Então, tá aí a potência do nosso equipamento. Bom, eu estou deixando aqui como atividade de classe para vocês as páginas. Pessoal, eu erro não é por querer não, tá certo? É por... Às vezes é a substituição do equipamento. O A tá maiúsculo ali e eu revisei isso bastante para que isso não acontecesse, mas não acontece, tá? Estou deixando aqui a agenda de vocês. Leitura das páginas 69 a 72 do seu livro de matemática, tá? E resolver as páginas 73, 74, 75. Se você tiver alguma dúvida em relação à resolução de alguma questão, ó, pessoal, dúvida é assim. Você tentou fazer, você tem que mostrar os cálculos. Ó, professor, tentei fazer, mas não deu certo. Você deixa aí nos comentários do local onde nós vamos armazenar esses vídeos, tá certo? Na medida do possível, eu vou olhar. Mas para que eu possa lhe auxiliar de algum modo, é necessário que você tire uma foto assim nítida, né? Com boa qualidade, sem exagerar no tamanho. Poste lá onde está sendo armazenado. Eu tenho certeza que vocês sabem fazer isso com bastante tranquilidade. E aí dizer qual é o seu problema, né? E eu vou, à medida que o tempo permitir, eu vou analisando, certo? Porque normalmente eu leio, eu visualizo tudo isso aí. Quando eu tenho qualquer tempinho que os sistemas aqui me avisam, eu faço. Então, agradeço a vocês pela participação. Tomara que todo mundo tenha entendido. Se você não entendeu, eu sugiro que você reveja novamente, faça a leitura do livro, faça os exemplos do livro, pegue outras fontes, tire dúvida, pesquise, se motive, faça alguma coisa para que esse conhecimento ele possa, então, ser adquirido por você. O conhecimento ele não entra de graça, não. Você tem que ter um esforço mínimo. Um esforço mínimo. Esse esforço mínimo é o seu estudo. É o que você tem que fazer sozinho, estudando, tá ok? Então, até a próxima aula, tá ok, pessoal?